E aí, pessoal, aqui é o JP, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto inicial aqui, dos nossos vídeos de química, que é a segunda parte do tema, aspectos macroscópicos da matéria. Bom, na primeira parte desse vídeo, nós falamos um pouquinho da diferença de matéria e energia e conceituamos algumas propriedades da matéria, né, em grandes grupos, propriedades gerais e propriedades específicas. Lembrando aqui que matéria, para a gente, na definição clássica, é tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço, ou seja, possui volume. Bom, a partir disso, vamos seguir aqui. Perceba que nessa nossa imagem inicial, nós temos três arranjos diferentes dessas bolinhas, né? Pensando aqui que essas três imagens trazem para a gente tipos de matéria, a gente vai ter aqui estados de agregação dessa matéria. Então, eu tenho aqui um estado sólido, líquido e o estado gasoso, ok? Vamos entender um pouquinho melhor sobre esses estados físicos. Bom, quando a gente fala aí de estados físicos da matéria, a gente consegue pensar em três clássicos: sólido, líquido e gasoso. Existem outros? Sim, vamos falar daqui a pouco sobre eles. Mas pensando nesses três aqui, que são os três principais para a gente nesse momento, a gente pode ver um pouquinho das características de cada um desses estados. Então aqui a gente começa a pensar, por exemplo, na água, né? A água no estado sólido seria o que a gente chama de gelo, água no estado líquido e água no estado gasoso, ou vapor de água também que a gente chama. Bom, se a gente pensa um pouquinho em como a matéria se organiza nesses três estados físicos, né, pensando que a gente consegue passar de um estado para outro, a gente percebe que o arranjo dessas moléculas de água vai ficando cada vez mais desorganizado quando eu passo de sólido para líquido e depois de líquido para gasoso. Tá? Então, depois disso a gente vê que tem um nome um pouquinho diferente, que a gente chama de entropia, mas basicamente aqui, o que a gente chama de grau de desorganização vai aumentando quando eu saio de sólido, depois vou para líquido e assim para gasoso. Por outro lado, né, então assim, aumenta esse grau de desorganização porque vai aumentando aí esse espaço entre essas partículas. JP, entre essas partículas tem alguma coisa? Não necessariamente, tá? Não precisa ter nada. É que, obviamente, esse espaço, como a gente está falando de coisas muito, muito, muito pequenas, esse espaço também é minúsculo, ok? Mas não teria nada entre uma molécula e outra de água, por exemplo, no caso do estado gasoso, tá? Elas só estariam mais distantes, mais desorganizadas, por conta aí de ter maior mobilidade nesse estado físico. Por outro lado, se o grau de desorganização aumenta quando eu saio de sólido, vou para líquido, depois para gasoso, as forças de coesão vão diminuindo, tá? Ou, se a gente pensar assim, o que é essa coesão? É o que mantém essas moléculas, essas partículas unidas. Então, elas têm uma interação muito mais forte no estado sólido do que no líquido, depois no gasoso. Porque se elas estão mais próximas, elas vão interagir mais. Então, no estado sólido, como elas estão muito próximas, tá? Eu vou ter uma força de coesão muito grande. Depois, quando eu afasto um pouquinho elas, então a força de coesão diminui, já que eu tenho uma distância maior. E no estado gasoso, que elas estão ainda mais distantes, a força de coesão é ainda mais baixa. Tá? Então, só para a gente conseguir comparar aqui de duas características desses estados físicos. Ok? Além disso, o que mais que a gente pode ter de característica? Bom, se a gente olhar a forma desse estado físico e também o volume que ocupa dessa substância, o que a gente tem? No caso do estado sólido, tanto a forma quanto o volume acabam sendo fixos. Como assim, JP? Se eu pego, por exemplo, uma caneta, o formato da caneta, né, a caneta está no estado sólido, é o mesmo grafite de um lápis. Se eu coloco esse lápis, essa caneta, dentro de um copo ou em cima da mesa, o formato não vai mudar. Então, a forma nesse estado sólido é a mesma. Além disso, o volume que ocupa, que esse lápis ocupa, seja em cima da mesa, seja
dentro de um copo, seja dentro do estojo, é o mesmo. Então, o volume ocupado pelo estado sólido é fixo. Por outro lado, no caso do estado líquido, a forma é variável. Como assim? Se eu pego, por exemplo, uma garrafinha cheia de água, a água que está dentro da garrafa tem o formato da garrafa. Quando eu passo essa água, por exemplo, para 2 copos, o formato da água passa a ser o formato do recipiente, o formato do copo. Então, a forma da água vai mudando conforme o recipiente em que eu a coloco. Por outro lado, o volume não muda. Então, se eu tenho meio litro de água numa garrafinha, quando eu colocar em copos, eu vou ter novamente meio litro de água. Tá? Então, o volume acaba sendo fixo, mesmo mudando o formato. Já no estado gasoso, o formato é variável. Então, por exemplo, se eu pego uma bexiga, eu consigo modelar essa bexiga com o ar que tem lá dentro. Por quê? Porque pelas partículas terem maior mobilidade, inclusive maior distância entre elas, eu consigo mexer nesse formato do estado gasoso. E uma outra coisa interessante, o volume também é variável. Então, por exemplo, se eu pego uma bexiga cheia de ar, imagina que dentro dessa bexiga tem 1 litro de ar, e eu pego essa bexiga e solto ela, esvazio ela dentro de uma sala, qual que é o novo formato do ar que estava, desse gás que estava dentro da bexiga? Passa a ser o formato da sala, então mudou o formato. E além disso, se antes eu tinha 1 litro de ar, 1 litro de gás dentro da bexiga, quando eu solto ele numa sala, ele vai passar a ter o volume da sala toda, ele vai se espalhar por toda a sala. Tá? Então, no caso do estado gasoso, tanto a forma quanto o volume vão poder variar. Isso permite com que a gente consiga mexer nesse volume. Por isso que eu consigo pegar um certo gás e comprimir ele. Tá? Assim como eu consigo expandi-lo. Ok? Bom, algumas observações importantes. Além desses 3 estados, que são os mais comuns da gente estudar, sólido, líquido e gasoso, também existem outros estados de agregação da matéria, que aqui não é o nosso foco nesse momento, mas vale saber que existe. Por exemplo, existe o estado físico de plasma, que é, por exemplo, o estado em que se encontram as estrelas. As estrelas estão no estado físico do plasma. Também existe um outro estado físico chamado de condensado de Bose-Einstein, que aí seria um outro estado relacionado ao estado sólido, mas com características diferentes e assim por diante. Tá? Então, vale a gente saber que existem outros estados, sim. E uma distinção importante para a gente fazer é a distinção de gás e de vapor. Qual que é a diferença entre falar... Por que eu falo, por exemplo, vapor de água e não gás água? Tem a ver com o estado físico dessa substância na temperatura ambiente, na temperatura aí de 25 graus Celsius. Então, por exemplo, se ela nessa temperatura já estiver no estado gasoso, a gente usa o termo gás para ela. Agora, se ela estiver num outro estado físico e eu conseguir passar ela para gasoso, mexendo aí na temperatura, ela é um vapor. Por exemplo, por isso que a gente fala de gás oxigênio e de vapor de água, ou vapor d'água. Porque nessa temperatura que a gente está aqui, o oxigênio é gasoso, então ele já é um gás. Agora a água é líquida, então eu preciso, para eu fazer ela passar para o estado gasoso, eu preciso mexer aí, por exemplo, na temperatura. Então, quando essa água líquida vira, passa para o estado gasoso, a gente tem vapor de água, ok? Depois de conhecer um pouquinho mais sobre os estados físicos mais comuns, sólido, líquido e gasoso, e também entender um pouco as características desses estados, agora a gente vai no nosso próximo vídeo falar sobre as transformações de um estado físico para outro. Continuamos então daqui a pouco. Até já!